amor de Deus, e que nós amamos o Senhor, mas uma verdadeira demonstração é essa aproximação do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos realmente aproximar-nos dele, porque ele aproximou-se de nós, ele veio dos altos céus, ele veio onde nós estávamos, ele estendeu a sua mão de misericórdia, de amor, de salvação para nos tirar deste mundo de perdição, para fazer de nós homens e mulheres transformados, filhos e filhas de Deus, para transformarmos os pecadores perdidos em sacerdotes, alguém que pode entrar na presença de Deus para prestar-lhe honras e glórias. E João estava nesse acontecimento muito próximo do Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que o apóstolo Pedro fez sinal para que ele perguntasse ao Senhor Jesus quem era aquele que haveria de traí-lo. Parece que Pedro percebeu que João tinha uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo. E ao invés de ele mesmo, Pedro, perguntar, ele sugere que João pergunte. Isso demonstra, sem dúvida, essa intimidade, essa aproximação que João tinha com o Senhor Jesus Cristo. A ponto de Pedro ser também um homem muito notório, fazer-lhe essa sugestão para perguntar ao Senhor. Olha, uma coisa que também chama a minha atenção é que João não tinha ou não teve a mesma curiosidade de Pedro. E parece que essa aproximação do Senhor Jesus Cristo é que livra a cada um de nós do excesso de preocupação, de muita curiosidade. Eu creio que quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo, mais calados nós vamos ficar em relação a uma série de coisas que nós perguntamos, que nós questionamos, que nós gostaríamos de saber e talvez não vai causar muito benefício. Não foi João que fez a pergunta, foi Pedro. Parece que João até podia escutar as batidas do coração do Senhor Jesus Cristo. E é muito precioso ler o Evangelho de João, as cartas que ele escreveu e no livro de Apocalipse. Veja que essa aproximação de João do Senhor Jesus Cristo lhe conferiu mais na frente privilégios e responsabilidades. O Senhor Jesus Cristo viu em João, Deus viu em João uma qualidade tal que pudesse confiar nele verdades que ele viria transmitir, que ele seria utilizado para receber essas informações de Deus e pela orientação do Espírito Santo escrever as coisas que ele escreveu. Pode ser que já tenha passado no nosso coração, na nossa mente, na sua e na minha. Por que eu não sei mais verdades das coisas de Deus do que outros mais irmãos? Talvez a resposta pudesse ser essa: aproxime-se mais dele. E na medida que você se aproximar do Senhor Jesus Cristo, ele vai confiar a você algo mais do seu coração. Como lá no Salmo 25, se não me engano, 14, ou invertido, se não for 25, 14 ou 14, 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade para aqueles que o temem. Quantas vezes nós apreciamos a gloriosa palavra de Deus através de irmãos? E nós cremos perfeitamente que Deus está revelando o coração, ao espírito, à alma daquele irmão, aquelas verdades, porque ele procura aproximar-se de Deus. Eu ouvi seu Jaime Crawford um dia mencionar sobre um irmão no passado, que eu não me lembro o nome, que tinha uma intimidade muito grande com Deus, e ele revelava isso através das pregações da sua vida. E um rapaz crente muito curioso um dia chegou para ele e falou: irmão, eu daria tudo para aquilo que o senhor tem, para aquilo conhecimento que o senhor tem. O senhor Jaime, que ele falou assim para o rapaz: foi isso que eu fiz. Segundo os que o conheciam, aquele irmão andava com um
baixo para cima. Quando ele passava para ir à vila ou mercado, alguma coisa assim, ele passava lendo o Novo Testamento. E quando ele voltava lendo o Novo Testamento. Era o homem da Bíblia, era o homem do Novo Testamento. Era um homem que tinha sempre a palavra de Deus na sua mão, também na sua mente, no seu coração. Intimidade. Por isso que ele pode dizer àquele rapaz, foi isso que eu fiz. João, ele está aqui muito próximo do Senhor Jesus Cristo, com a sua cabeça encostada no peito do Senhor Jesus Cristo. A nossa cabeça é aquela que rege o nosso corpo. A mente é o regente desse estabelecimento que se chama corpo, é o gerente desse estabelecimento que se chama corpo. E com certeza, se a nossa cabeça, se a nossa mente estiver ocupada com o Senhor, ocupada com Deus, ocupada com os interesses dele, isso vai refletir em toda a nossa vida, em todo o nosso corpo, em toda a nossa conduta, em todo o nosso comportamento, na nossa fala, no nosso modo de agir, para quem nós vendemos produtos, de quem nós compramos, para quem nós prestarmos serviços, ou aquele que nos prestar serviços. Nós vamos ter um comportamento diferente de outros mais, da maioria. Teremos um comportamento de reverência para com Deus e respeito para com o semelhante. João era esse homem que não teve essa curiosidade tanta de querer saber quem era o traidor. Ele queria estar perto do Senhor. Quem sabe isso não esteja faltando na vida de todos nós? Uma aproximação maior dele, para que as excessivas curiosidades, as grandes preocupações, aquelas talvez depressões que nos vêm em decorrência da nossa mente estar excessivamente preocupada com este mundo, com as coisas desse mundo, não significa que depressão não seja uma doença, e precisa ser tratada, é claro, mas com certeza a ajuda de Deus está em primeiro lugar. A aproximação do Senhor vai trazer um bálsamo no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Depois nós encontramos João no capítulo 19, aos pés da cruz. João estava ali juntamente com algumas mulheres, não eram muitas, e só menciona-se João que estava bem perto da cruz. Os outros discípulos, o Pedro que tinha aquela curiosidade lá atrás, o Pedro que tinha perguntado, que tinha até tentado ajudar o Senhor Jesus, não está. João está agora ao pé da cruz, em capítulo 19. Ele não correu. Os outros correram, os outros tiveram medo. Os outros tiveram medo de que fossem presos. Mas João não. João está mostrando a sua identificação com o Senhor Jesus. Eu pertenço a Ele. Venha o que vier. Eu estou com Ele. Aconteça o que acontecer. Eu não vou fugir da cruz. Eu não vou fugir de perto dele. Como isso hoje é necessário. Está faltando. Quantos de nós temos fugido na hora de estar mais perto dele? Quando ele mais precisa de nós. Quando ele mais precisa de nós. Se bem que ele precisa de nós todos os dias para testemunharmos dele, mas lá naquele ambiente de trabalho, de escola, de convivência com os amigos, com as amigas, ele precisa do seu testemunho. E se você estiver bem perto dele, você vai poder ser a sua voz, sua palavra, você vai poder ser um canal usado por ele para auxiliar aqueles que precisam ouvir a respeito dele. Deus quer nos usar. O Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A responsabilidade é nossa. Então João estava bem perto da cruz, na hora mais difícil. Uma outra coisa que nós encontramos muito interessante aqui, ao estar perto da cruz, o Senhor Jesus Cristo, vendo João pertinho dele, ele viu em João condições, capacidade para cuidar da mãe dele.
cuidando de outros. Outra coisa que quero chamar a minha e a sua atenção em relação a Maria. Se Maria estava precisando de que João cuidasse dela, como é que Maria pode cuidar dos outros? Lá em Lucas capítulo 1, versículo 38, ela fala: eis aqui a serva do Senhor. No mesmo Lucas, Isabel a chama de bem-aventurada entre as mulheres, não sobre as mulheres. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, no mesmo pé de igualdade, embora uma serva do Senhor. E aqui, nessa passagem que nós lemos em João 19, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para João: eis aí